Boa noite, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Stephanie Lemos, estaremos juntos para poder estudar processo civil. E eu preciso que vocês tenham em mãos, gente, um vade-mecum para a gente poder fundamentar todas as nossas questões. Sempre que você estiver estudando processo civil, é interessante você estar acompanhado da letra da lei, tá? Como que nós vamos fazer? Fiz um compilado de todos os assuntos que já caíram no Enem, e separei por blocos. Esse bloco em específico, nós vamos falar sobre competência, tá? Como que nós vamos trabalhar? Aqui. Eu extraí de todas as questões da prova tipo 1, tá? Sempre vai ser a prova branca. Então, nós vamos iniciar pela prova branca, exame 1 de 2024, começando com a questão 49. Gerson, residente na comarca do Rio de Janeiro, ajuizou a ação reivindicatória em face de Denise, residente na comarca de Maricá. Segundo narrado na petição inicial, Denise vem ocupando irregularmente um imóvel na propriedade de Gerson, localizado na comarca de Saquarema, há cerca de 2 anos. A demanda foi distribuída na primeira vara civil da comarca de Maricá. Ao realizar a admissibilidade da petição inicial, caberá ao juiz. Então, nós temos aqui a comarca do Rio de Janeiro, que é onde o Gerson reside, né? A comarca de Maricá, que é onde a Denise reside, e a comarca de Saquarema, onde está o imóvel que Denise está ali ocupando irregularmente. Então, nessa situação, a alternativa A vai dizer o quê? Determinar a citação de Denise por se tratar de juízo competente para apreciar a causa. Será? B. Declinar a competência em favor de um dos juízes da comarca de Saquarema, que é o juiz competente para apreciar a pretensão reivindicatória de Gerson. Gente, eu já adianto para vocês que é essa a alternativa, tá? Todas as vezes que nós falarmos sobre bens imóveis, nós vamos lembrar que o domicílio vai ser aonde está a situação da coisa. Sempre vai ser de competência absoluta. Stephanie, como que eu vou lembrar as matérias que caem sobre competência absoluta? A gente sempre vai lembrar sobre matéria, sobre pessoa, e o artigo 47 é que vai falar para a gente que as ações fundadas em direitos reais, será de competência absoluta, tá? O parágrafo 2º vai dizer o seguinte: a ação possessória imobiliária será proposta no foro do domicílio da situação da coisa, cujo tem competência absoluta. Então, isso não tem o que se discutir. Quando vocês lembrarem, quando vocês virem na questão falando sobre todas aquelas situações que envolvem propriedade, que envolve uso, habitação, direito de vizinhança, demarcação de terras, tá? Todos esses nós vamos lembrar que ali a competência vai ser absoluta em razão do domicílio da coisa. Já vou deixar aqui para vocês a fundamentação, e tá aqui, ó, na 47, parágrafo 1º, tá? Vamos ver por que a alternativa C está errada. Determinar a citação de Denise, e caso não haja manifestação em sede de contestação, haverá a prorrogação da competência do juízo da primeira vara civil da comarca de Maricá, por se tratar de incompetência relativa. Isso aí eu já marcaria, nós já marcaríamos errado, né, porque não é incompetência, e sim competência relativa. E sim, gente, as questões de competência relativa, elas vão ser prorrogadas se na primeira manifestação que houver a possibilidade da outra parte se manifestar, ele não se manifestar, a competência sim, que seria relativa, vai ser prorrogada até o julgamento e processamento dessa demanda, tá? D. Suscitar conflito negativo de competência, nada a ver. A gente não falou aqui sobre juízes dizendo serem incompetentes para poder julgar aqui essa demanda, tá? A questão não falou nada disso. E, Stephanie, me fala como que acontece esse conflito negativo de competência. É simples. Quando dois juízes dizem incompetentes para poder se manifestar acerca de uma determinada matéria. E o que é o conflito negativo de competência? Quando dois juízes se dizem competentes para poder analisar aquela matéria, tá? Então, aqui não tem muito segredo. Alternativa E,
declinar a competência em favor de um dos juízes da comarca do Rio de Janeiro, que é o juiz competente para apreciar a pretensão reivindicatória de Gerson. Aqui ele está falando que o juiz deveria declinar lá para onde o Gerson mora, né, na comarca de Gerson, mas aqui a gente já sabe que onde está localizado a coisa, o bem, o imóvel, é competência absoluta, tá bom? Uma coisa que eu tenho que falar para vocês, não podem esquecer que existe a competência absoluta, a competência relativa e a competência concorrente. Quando que vai existir a competência concorrente? Lá no artigo 21 e 22, o legislador ele vai falar que quando existe uma possibilidade dessa demanda, né, ali se atrelando, ali respeitando a jurisdição, ela conseguir ser proposta fora do Brasil, a gente vai ter uma competência concorrente, tá? Ou a pessoa pode optar ou aqui no Brasil ou fora do Brasil. Questão 39, vamos falar. Caio, candidato em concurso público destinado ao provimento de um único cargo no âmbito da administração pública de determinado município, ajuizou a ação pelo procedimento comum para obter a invalidação do ato administrativo que o eliminara, assegurando-lhe o alegado direito de participar das etapas subsequentes do certame e de ser nomeado nas hipóteses de aprovação. Para tanto, alegou o autor a ocorrência de uma série de ilegalidades no procedimento concursal, que, na sua ótica, violaram os princípios reitores da administração pública. Distribuída a petição inicial ao juiz X, aí eu, se eu fosse vocês, já grifava aqui, ó, juízo X, dotado de competência fazendária, o magistrado, embora tivesse procedido o juízo positivo de admissibilidade, ordenando a citação do ente político demandado, indeferiu o requerimento de concessão de tutela provisória, consubstanciando na ordem de suspensão do concurso público até o julgamento do mérito. Antes mesmo da citação do município, o autor manifestou desistência da ação e que foi imediatamente homologado por sentença do juiz da causa. Uma semana depois do trânsito em julgado, da sentença homologatória de desistência, Caio intentou uma segunda ação pelo rito comum, deduzindo os mesmos pedidos, a causa de pedido da primeira, além de formular o mesmo pleito da tutela provisória. Embora incluindo no polo passivo, a par do município responsável pelo concurso questionado, o candidato Tício, que àquela altura já havia sido aprovado e nomeado para exercer o cargo almejado, a nova petição inicial foi submetida à livre distribuição, tendo sido sorteado o juiz Y, também dotado de competência fazendária. Então, aqui, gente, o que a questão ela já deixou em evidência para a gente? Quando ela fala que o segundo pedido foi deduzido nos mesmos pedidos, a causa de pedir, a mesma causa de pedir que a primeira, né? Além de formular o pleito de tutela provisória. Ou seja, ele fez os mesmos pedidos, meio que copiou e colou aquela ação que foi distribuída no juízo X, agora foi distribuída no juízo Y. O que você faria nesse quadro, o magistrado atuante do segundo processo deverá declinar o processo em favor do juízo X? Sim, exatamente é isso que deve ser feito. Por quê? Porque aqui nós vamos usar lá o artigo 286, que fala quando uma ação ela é julgada sem a averiguação do mérito, a gente vai distribuir por dependência, tá? Então, se o juiz X já analisou, o juiz Y vai verificar que já houve o mesmo pedido e vai declinar a competência em favor do juiz. Aqui, a gente vai ter a fundamentação lá no 286, inciso 2º. Por que a alternativa B está errada? Porque ela fala assim, ó, extinguir sem resolução de mérito diante do fenômeno da litispendência. Não, gente, aqui não vai haver litispendência, né? Só vai haver litispendência naqueles casos em que houver a citação válida lá dos 240,
tá bom? E aqui o 337, eu coloquei para vocês no parágrafo 2º, é onde fala quais são os elementos, o que configura uma litispendência, que aqui a gente já sabe que não é o caso. Alternativa C, procedeu o juízo positivo de admissibilidade, ordenando a citação dos réus. Não, dos réus. Não, não vai acontecer isso, porque esse juiz, ele vai declinar para o juiz X. D, extingui-lo sem resolução de mérito diante do fenômeno da coisa julgada material. Gente, nada a ver, o juiz não entrou no mérito aqui, não teve coisa julgada material, muito menos coisa julgada material, muito menos coisa julgada formal, tá? Nos termos do artigo 485, inciso 8º. Nada a ver aqui, muito infeliz. Alternativa E, suscitar conflito negativo de competência, também não. Nós já vimos o que é o conflito negativo de competência e não é o caso, tá bom?